Existem prejuízos espirituais ou prejuízos para a consciência a gente consumir pornografia? Tema complicado, né? A gente vai ter que se debruçar sobre ele com muito cuidado, para além de tabus e de moralismos. Eu fiz um vídeo, está aqui na tela em algum lugar, falando sobre os aspectos éticos da pornografia, ou a falta de ética, o quanto que essa hiperexposição dessacraliza a nossa relação com o outro e banaliza, inclusive, né? Vulgariza a nossa relação com o outro, objetifica o outro. Usando muito da filosofia do Byung-Chul Han, e faltou eu falar, naquele outro vídeo, de um capítulo inteiro que ele trabalha isso na Agonia de Eros, que é justamente um capítulo chamado Pornografia. Eu vou ler alguns trechinhos para vocês depois da abertura, mas o que eu quero falar hoje com você é sobre os prejuízos para quem tem uma busca espiritual, para quem tem uma busca na consciência, tem uma aspiração por um algo a mais, de objetificar o seu desejo sexual com esse hiperconsumo que a pornografia gera. Se você está aqui chegando pela primeira vez, toma uma flautinha na sua... Não, brincadeira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você não está chegando aqui pela primeira vez e não gosta da minha flautinha, toma aí. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente fala de revolução de si, de caminho de consciência, de um trabalho por sobre o nosso eu mais profundo, através da filosofia, através das práticas meditativas e das tradições, sobretudo o yoga e as tradições das quais eu faço parte, né? Kriya Yoga, Tantra. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, se inscreve, por favor, isso ajuda muito a gente. Clica no sininho e deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Nem por conta de algoritmo nem nada, mas é pra gente fomentar a nossa discussão. Eu acompanho o que vocês colocam e, por vezes, as perguntas de vocês se tornam temas para os vídeos, especialmente quando essas perguntas são interessantes, inteligentes, gigantescas, e eu não tenho tempo de responder como elas merecem nos comentários, porque a minha vida tá um pouquinho corrida, né, Matheus? Um pouquinho caótica. Um pouquinho. A gente tava falando disso ontem, né? Estamos fazendo o que agora de trabalho, de tudo? Bom, eu e o Matheus juntos cuidamos de 2 canais, de um curso, de um curso contínuo e de cursos pontuais para gravar. E mais o que toda a parte, como o Matheus é professor de yoga, é meu irmão de sanga, toda a parte de elaboração teórica de aulas e cursos e seminários e workshops e viagens, eu coloco ele junto para me ajudar no planejamento, para ele ir aprendendo a manejar a aula e tal. Então tem essa também. Além disso, ele tem que editar e cuidar de Reels, TikTok, o que mais? Os próprios vídeos do YouTube, os vídeos curtos, algumas transcrições. E eu tenho que fazer os atendimentos e as aulas daqui e tudo mais. Então, às vezes, eu não consigo responder aos comentários de vocês por aqui, mas é por uma boa causa, é para eu poder continuar produzindo conteúdo e tudo mais. Depois eu falo para vocês o que são os atendimentos, para vocês entenderem também o que a gente vem fazendo, que tem sido bem legal. Mas eu gosto de que vocês coloquem aqui, como esse é um tema delicado, da intimidade de cada um, e que eu quero falar dele sem tabu e sem moralismo barato, vamos discutir aqui como adultos, beleza? No último vídeo eu falei de aspectos mais técnicos, mais éticos em relação à pornografia, por exemplo, a objetificação do outro, por exemplo, essa fantasia que a gente vai criando sobre o que é a relação sexual, e ela vai se tornando um negócio tão absurdo, tão hiperbólico, o corpo precisa ser tão escultural, tão perfeito, tão alheio ao que eu vejo como realidade, que eu só vou procurar no outro qualidades de esculturas de estátuas de deuses gregos, e eu só vou querer me sentir seguro com o meu corpo quando eu tiver esse tipo de corpo, esse tipo de desempenho atlético, que esses atores que vivem esse contexto dessa indústria pornográfica admitem ser também artificial. É claro, tem a magia da edição, é claro, tem uma preparação antes, é claro, tem uso de drogas envolvidos nesses desempenhos, inclusive desde anabolizantes para que haja esse corpo escultural, pereré-popó, até outras drogas que façam com que esse desempenho inacreditável aconteça nos homens e nas mulheres dentro do contexto da pornografia. Tudo isso são problemas a se pensar, o tanto de depressão que esses atores e atrizes acabam gerando em si por conta dessa fragmentação e objetificação, o quanto você gostaria de ser visto dessa forma, objetificado e tudo mais. E o capítulo do Han sobre isso na Agonia de Eros, né, falando que a pornografia serve a um mero viver exposto, é o exato contraposto de Eros, ela aniquila a sexualidade.
né? Nesse sentido, é muito mais efetiva que a moral. A sexualidade não se desvanece na sublimação, na repressão e na moral, mas muito provavelmente naquilo que é mais sexual que o sexual, na pornografia. Quem fala isso é um outro filósofo chamado Baudrillard. Eu não sei falar. Baudrillard, tá? Baudrillard. É francês, eu não sei falar francês. Mas isso é muito bem colocado por ele, de que, olha interessante, a sexualidade não desvanece na sublimação, na repressão e na moral, mas muito provavelmente naquilo que é mais sexual que o sexual, na pornografia. A pornografia tira sua força de atração da antecipação do sexo morto na sexualidade viva. O obsceno na pornografia não reside no excesso de sexo, mas no fato de não ter sexo. A sexualidade não se vê ameaçada por aquela razão pura que evita o sexo antiprazerosamente como algo sujo, mas pela pornografia. A pornografia não é o sexo em espaço virtual, mas o sexo real se transforma hoje em pornografia. Uma outra coisa que ele fala muito interessante que é a profanação se realiza como desritualização e dessacralização. Então, a pornografia é uma profanação de eros, do desejo profundo, do desejo instintivo que a gente tem. Então, o capitalismo acentua a pornografização da sociedade, expondo e exibindo tudo como mercadoria. Ele não conhece nenhum outro uso da sexualidade. Profana eros em pornografia. Aqui, a profanação não se distingue da profanação de um outro filósofo chamado Agamben. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro inteiro, mas leiam, se puderem só ler um capítulo, leiam esse capítulo sobre pornografia, que vai ajudar a gente a entender do porquê é que, inclusive, essas novas gerações estão menos interessadas em sexo, não se sentem tão à vontade com a intimidade uns dos outros. Mas, Gui, você falou que ia falar sobre espiritualidade, o que isso tem a ver com o que você acabou de falar? Você voltou para filosofia, você está misturando tudo de novo? Não. Porque filosofia é o uso de tarka, reflexão profunda e analítica acerca dos conteúdos da vida, em contraposição com a busca, aspiração e prática espiritual. E isso é condição sine qua non do praticante, por exemplo, das vias tântricas. Porque diferente do que se pensa, você está falando de pornografia, por isso você vai falar de tantra? Não! Porque diferente do que se pensa, talvez as escolas mais complexas de uma filosofia holística na Índia tenham se desenvolvido justamente naquilo que a gente chama de tantra, porque é o tantra que tenta, de forma fundamental, conciliar prática com estudo e dizer que não existe separação entre ambos, que separar teoria e prática é uma tolice, porque na verdade tudo é prática sendo feita de forma mais sutil ou mais densa. E pensar que a nossa sexualidade, que é energia potente e criativa, tão vasta e até violenta, que ela é capaz de gerar vida e ela é capaz de gerar trauma, e ela é capaz de gerar horrores, e ela é capaz de se expressar em arte, ela é capaz de se expressar em violência. Pensar que a nossa energia sexual esteja sendo canalizada para virar mero produto, mera vitrine de um voyeurismo passivo e anencéfalo, é uma das razões pelas quais a gente se esvazia tanto, que a gente se fragmenta tanto, que a nossa atenção está tão frágil, e em essa atenção estando tão frágil, e em esse foco e esse objetivo de viver estando tão dispersos, a gente se sinta tão angustiado existencialmente. E se tem uma coisa de que espiritualidade de fato trata, é de angústia existencial. Para qualquer via espiritual verdadeira, angústia existencial não é, senhores espíritas kardecistas, sinônimo de perturbação espiritual. Ao contrário, angústia existencial é material sobre o qual qualquer místico trabalha para amadurecer, crescer, se transformar e se autorrealizar. Esse outro ponto sobre o qual a gente pode elaborar melhor num vídeo, mas esse é um dos pontos sobre os quais eu mais fundamentalmente discordo da forma como a doutrina espírita vem sendo divulgada hoje em dia. Essa busca espiritual, que é uma evolução constante, numa coisa idílica, que é sempre progressista, exclui, né, com esse discurso hiperpositivista, exclui esse aspecto negativo da consciência de olhar para a sombra, de olhar para os momentos de angústia como material para crescimento espiritual. Mas falando de aspecto espiritual como você espera que eu fale, né, energias e tal, vamos lá. Eu não diferencio, e na verdade os yogis também não, a energia psíquica das energias sutis, que são aquelas coisas que a galera gratiluz gosta de chamar de vibração, de corpo energético, etc. Porque prana, a energia de prana shakti, que te ajuda a ter insight, intuição espiritual, sensações de leveza, contatos com uma espiritualidade mais profunda e também melhoram a sagacidade da sua intuição, a acuidade da sua intuição,
está diretamente ligado a como a sua mente funciona. Está diretamente ligado à inteireza de equilíbrio que você cultiva aí na sua vida através do que você come, do que você consome, do que você assiste, do que você lê, de como você fala, de como você sente, de como você responde ao mundo. Se essa energia primal ali na base do si mesmo, ali é o segundo chakra, é a segunda coisa que vem depois do instinto, né? O chakra do prazer, Swadhisthana, o chakra que gera vida, também está ligado ao prazer dos sentidos. Ele é a segunda coisa que você tem depois do instinto de sobrevivência. Então tudo que a sua atenção tocar de forma erótica tem potencial criativo e transformador, bem como potencial de aprisionamento e de destruição. Ora, se eu sempre falo no canal que onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento, imagina a sua impostura sobre o seu desejo sexual. E de novo, não há nada de moral no que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que quando você banaliza, desacraliza o sexo e o outro desritualiza o sexo no sentido como o Han está falando, de ter todo o cortejo e a imaginação envolvida e o respeito pela inteireza do outro. Quando você banaliza o desejo sexual e o torna um buffet, né, um all you can eat, um rodízio de apetites sexuais para serem satisfeitos com pessoas diferentes, aparências diferentes, sobretudo, no caso da pornografia, é só um assistir, é um entretenimento sexual barato, a sua imaginação vai se estilhaçando, a sua atenção vai se estilhaçando, a sua energia se dissipa. E eu nem estou falando da masturbação aqui. Eu estou falando que você vai criar uma condição mental na qual você vai poluir várias instâncias do seu pensamento, vários caminhos e vários lugares da sua mente. Então, quer dizer, você vai poluir a sua criatividade no trabalho, você vai poluir a sua relação com os seus entes queridos, com quem você ama fraternalmente, porque tudo vai estar balizado, vai estar salpicado, ainda que inconscientemente, daquela imaginação torta, daquelas relações pornográficas. Porque a gente não sabe, nosso cérebro não sabe diferenciar muito a memória ou o mero assistir da vivência real. Então, você vai imputando aquelas imagens excessivamente vulgares e desrespeitosas dentro da sua mente, e o vício na pornografia é uma escala, né? As variedades do prazer são, assim como as drogas, vão pedindo novas modalidades, novos jeitos, e aí o nível em que isso vai se transformando aí na sua mente vai fazendo com que você ache as coisas estranhas cada vez mais normais. Como a gente não sabe fazer essa diferenciação, mesmo que você não esteja pensando em pornografia, o jeito, o ethos do mundo pornô começa a infectar os outros lugares do seu pensamento e estilhaçar a sua mente. E a sua atenção, toda hora que se sente cansada, e aí a sua intenção, e aí o seu entretenimento, toda vez que você se sente entediado, você vai querer drenar para isso. Toda vez que você se sentir estressado, você vai querer encaminhar para isso. E em termos espirituais, e em termos físicos também, a masturbação é uma descarga hormonal. Por isso que depois de uma relação sexual, geralmente as pessoas terminam, se deu tudo certo, exaustas. Se foi tudo bem. Porque há uma troca hormonal, há uma troca de energia, há uma troca de intimidade que ela é esgotante por si mesma. A masturbação faz isso, mas de um jeito vazio, é jogar a energia fora. Eu não estou sendo moralista dizendo para você não se masturbe. Eu estou dizendo que todo excesso vai criar dependência e vai fazer mal. Eu conheço casos crônicos em que o consumo de pornografia e o excesso de masturbação começam a desfazer famílias. É real isso, assim, a pessoa começa a se machucar e machucar as pessoas em volta. I could watch porn from probably 10 o'clock after my workout, 10 a.m. to 11 p.m. at night. 10 a.m. to 11 p.m. at night. It wouldn't stop. And I couldn't stop. And I would go from one to the next, to the next. A splurge, like it just couldn't stop. I couldn't, when day turns into night and you're still watching, I knew I had a problem. Então, fundamentalmente, a razão espiritual pela qual você não deveria ou deveria observar melhor o seu consumo de pornografia, se não parar, pelo menos diminuir, é colocar essa consciência sobre o que é que você está assistindo, qual é a relação que você projeta em cima daquelas pessoas e o quanto essa fragmentação da atenção te impede, inclusive, de perceber o sutil, porque o caminho espiritual de qualquer natureza é perceber aquilo que está para além do óbvio e depende de uma delicada atenção
que consiga perceber as minúcias e os pormenores das coisas para além das obviedades. E se você está ancorado nesse frenético vício de cada vez precisar de mais, não tem como você perceber o sutil. Fora o fato de que você começa de novo a criar vias de escape para viver cada vez mais deludido, em maia da maia, ao invés de tentar apreciar relações saudáveis, reais, construtivas, e que te levem a perceber o divino no outro, a sacralização do outro. Se você quer ter uma vida sexual saudável, então comece ela por você, sobre como você vive a sua sexualidade na sua intimidade, quando não tem ninguém por perto. Eu nem estou falando aqui de aspectos espirituais no sentido de atrair entidades, essas coisas que a galera espiritual gosta de falar, porque nem vem ao caso, assim. Mas a ideia de que aquilo que você emana como pensamento, como ato e palavra, vai ser o que você atrai para você. Simples assim. Agora, esse é um assunto para a gente trabalhar com muito cuidado e elaboração dentro de conversas profundas, dentro de um trabalho dentro da sadhana, como direcionar melhor essas energias, essa potência e essa inquietação que por vezes você quer extravasar no sexo de uma maneira não legal, dá para direcionar através da sadhana. Tem o nosso curso de meditação para você aprender como a entender melhor seus desejos, sem julgamento, sem essa punição. E também, se você quiser trabalhar de forma mais profunda os conteúdos da sua consciência, marca um horário para passar no atendimento conosco, tanto para falar sobre sadhana e elaboração da estrutura do seu caminho, da sua prática, como também para a gente poder fazer um trabalho dialógico e terapêutico que te ajude a entender as pulsões, compulsões e as paixões aí na sua consciência.